Tudo bom, pastor Augusto? Como é que vocês estão se sentindo nessa noite? Está todo mundo em paz? Tem alguém feliz aí nessa noite? Então vamos dar uma forte salva de palmas para Jesus, Ele é digno. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma pequena apresentação para fazer e quero te explicar o propósito dessa noite, nos próximos 30 minutos, o que vai acontecer aqui. Essa é uma noite dedicada aos líderes, a gente só tem líder aqui, amém? Glória a Deus. E eu não sei se você sabe, a igreja está envolvida ativamente num projeto do Ministério Público Nacional, Federal, são 10 medidas de combate à corrupção. E a gente está envolvido nisso porque nós cremos que não basta orar, é preciso orar, mas é preciso trabalhar também. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: orar e trabalhar. Essa é a filosofia que a gente adota. Não basta só ficar no quarto orando e não fazer nada a respeito do que está acontecendo aí fora. O Brasil vive uma situação muito séria de crise institucional, crise econômica. Você sabe disso que você lê o jornal. E grande parte disso é porque se demorou muito a aprovar algumas medidas legais para combater a corrupção. Então, essa nova campanha do Ministério Público está sendo abraçada por todas as grandes igrejas do Brasil, porque nós cremos que é Deus, através da sua igreja, como já fez muitas outras vezes na história do mundo. Deus e a sua igreja serão parte ativa na transformação do nosso país. Você crê nisso? Então diga amém. Glória a Deus. Então nós temos um convidado muito especial, que é o Dr. Juraci Guimarães Júnior. Ele que é procurador-chefe do Ministério Público Federal do Estado do Maranhão. Foi meu professor de Direito Constitucional, excelente professor, com quem eu aprendi os primeiros rudimentos lá do Direito Constitucional. E ele veio com muita alegria, muita disponibilidade. A gente agradece, doutor Juraci, a sua vinda nesse lugar, para compartilhar conosco dessa campanha, dessas 10 medidas de combate à corrupção. Ele vai fazer isso em alguns minutos, ele vai dar aí, talvez você não saiba muito de direito, mas talvez essa seja uma noite até boa para se apaixonar pelo direito, que a gente precisa de mais advogados, promotores, juízes, aí cristãos na nossa nação. Ele vai explicar, e eu tenho certeza que ele vai explicar muito bem, que eu me lembro das aulas dele, e depois a gente vai abrir para algumas perguntas, poucas perguntas. Se você tiver alguma pergunta durante a palestra, você pode escrevê-la num papelzinho e entregar para a pastora Larice Barros, que está ali. Pastora Larice, eu não sei por onde ela anda, ela está aí. E ela vai estar lá atrás, Larice está lá atrás. Você pode entregar para ela a sua pergunta num papelzinho e ela vai apresentar aqui para o doutor Juraci, que vai tirar as nossas dúvidas. Amém? Se você não sabe do que diz respeito a esse programa, presta atenção que esse projeto tem tudo para trazer transformação real aí para o Brasil nos próximos anos. Vamos receber com uma salva de palmas o doutor Juraci Guimarães Júnior. Professor, se sinta bem-vindo e fique à vontade. Obrigado. Vou falar nele? Boa noite a todos. Queria saudar a pastora Larissa, em nome de quem saúdo os demais pastores aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores. Foi a pastora Larissa que nos convidou para estar aqui. Foi ela que procurou o Ministério Público Federal, Maranhão. Não fomos nós que a procuramos, foi ela que foi para fazer um convite para que pudéssemos estar na noite aqui para explicar quais seriam essas 10 medidas contra a corrupção, em que ela consiste, por que isso e que ela poderia aperfeiçoar o combate à corrupção no Brasil. Então, agradeço o convite, me sinto bastante honrado com a presença de todos. E o objetivo é fazer uma pequena apresentação do projeto e esclarecer eventuais dúvidas. Então, a corrupção no Brasil é um problema endêmico e histórico. Para nós citarmos, vou contextualizar um caso do Maranhão, no século XVII, o padre Antônio Vieira, grande orador,
maranhense, ele fez uma carta ao rei de Portugal, indignado com as pessoas que vinham ao Maranhão, representando a coroa portuguesa, para administrar as coisas da coroa no Maranhão. E ele fez a seguinte trecho, uma reclamação ao rei de Portugal, dizendo: Majestade, os seus representantes não vêm buscar aqui o nosso bem, ele vem buscar os nossos bens. Então, esse alerta do padre Antônio Vieira, já no século XVII, ele é muito presente ainda hoje. A corrupção no Brasil, de acordo com o Programa Nacional das Nações Unidas, o PNUD, no Brasil são desviados por ano 200 bilhões de reais. O que representa 200 bilhões de reais? É muito dinheiro e com muito dinheiro a gente não consegue saber o que é isso. É o orçamento todo da saúde mais educação. Então, no Brasil, por ano, são desviados todo o recurso ou seja, a gente dobraria os investimentos em educação e dobraria os investimentos em saúde. E essa corrupção, ela não é só apenas uma corrupção da administração pública, ela é uma corrupção também na vida particular, na iniciativa privada. Não sei se vocês se recordam, mas há cerca de 2, 3 meses, o Fantástico fez uma matéria em que fazia uma denúncia acerca de médicos que faziam cirurgias de prótese, cobravam valores que não eram necessárias a colocar aquela prótese, ou uma prótese mais cara para ficar com 30%, 40%, às vezes até 50% dos valores disponíveis para quem fosse acidentado, quem colocado. Então, há hoje máfias também colocando stent, há investigações do Ministério Público acerca desse assunto. Então, a corrupção, infelizmente, ela vem sendo, no Brasil, endêmica. Existe em todos os lugares do mundo, não é só o Brasil que tem, mas no Brasil ela tem se alastrado de maneira muito perversa num país muito pobre, que é o Brasil, que necessita desses recursos. Então, quando a gente combate a corrupção, a gente não combate a corrupção como um fim em si mesmo. A finalidade dela é propiciar que esses recursos que são desviados sejam corretamente aplicados. E no Brasil, o que acontece? Nós temos um círculo vicioso. A corrupção, ela gera mais corrupção. As pessoas são eleitas a partir de um processo de caixa 2, de desvio de recursos públicos. Nós temos uma das campanhas mais caras do mundo eleitoral, se gasta para presidente da República, se gasta nos Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos a campanha dura praticamente 1 ano, porque isso já conta das prévias e já conta também da propaganda que lá os partidos pagam. Aqui é gratuito entre termos, é gratuito para o candidato, mas quem paga? Somos todos nós. É 800 milhões de reais que as concessionárias de televisão e rádio deixam de pagar de tributos para que passem o programa de televisão. Horário eleitoral gratuito. Então, essas pessoas que são eleitas a partir de desvio de dinheiro, elas recebem por caixa 2. Aqui no Maranhão é pior, que nós temos a figura dos agiotas. Temos prefeituras que são administradas por quem bancou a eleição daqueles que foram eleitos, e essas pessoas vão cobrar esse dinheiro a partir de desvio, de licitações, contratos, convênios, e aí você vai ter sempre a corrupção gerando mais e mais corrupção. E o que nós temos nesse quadro? Esse quadro, felizmente, no que se refere à indignação do brasileiro, ele vem mudando. Ele vem mudando. As movimentações que existiram há 2 anos, os movimentos que o brasileiro foi às ruas, embora tivessem várias bandeiras e vários pontos, alguns até divergentes entre si, havia um que nós podemos capilarizá-lo como central. Qual era? A indignação do brasileiro com a corrupção.
O Ministério Público Federal, portanto, lançou uma campanha, primeiro, que era corrupção não. Que essa campanha visava exatamente esclarecer a sociedade, fazer vídeos institucionais, fazer propaganda para que se propague o bem agir do cidadão, o cidadão agindo pelo bem comum, evitando a corrupção. Mas o que em determinado momento a própria sociedade civil começou a cobrar do Ministério Público Federal? Por que vocês não apresentam uma coisa mais concreta? E daí surgiu o projeto de lei de iniciativa popular, 10 medidas de combate à corrupção. Então, o Ministério Público Federal é um órgão que tem uma expertise no combate à corrupção. Para tratar só de 2 casos mais recentes, nós temos o Mensalão e temos a Operação Lava Jato. São operações encabeçadas pelo Ministério Público Federal, investigadas pelo Ministério Público Federal, com também a parceria da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União. Para vocês terem uma ideia de valor, só dos acordos de delação premiada da Lava Jato, espontaneamente, a partir desses acordos, nós já conseguimos repatriar ao Brasil R$1 bilhão, que as próprias pessoas estão devolvendo do dinheiro que desviaram. A partir de acordos de delação premiada, eu posso depois tentar explicar nas perguntas algumas dúvidas e algumas mentiras que são ditas na televisão, muito pelos advogados, então, vocês vejam, quanto não foi desviado? Só que nós teríamos aqui em Bacabeira, foi colocado lá a refinaria de Bacabeira da Petrobras, foram lá enterrados esse mesmo valor, R$1 bilhão. E está tudo parado, abandonado, e dificilmente vai voltar em face da crise econômica que assola o Brasil e, em especial, a Petrobras. Então, o que o Ministério Público Federal propôs? Disse, olha, vamos aperfeiçoar a legislação brasileira. Vamos apresentar 10 propostas em que nós podemos melhorar a legislação no combate a essa chaga que é a corrupção. Vamos fazer um convite à sociedade, ao povo brasileiro, à sociedade civil organizada, às igrejas, às entidades de comunidades, às associações, e convidá-las a abraçar esse projeto, que aperfeiçoa a legislação brasileira no que se forma o combate a essa corrupção. Por que um projeto de lei de iniciativa popular? Por que não apresentar um projeto de lei no Congresso? Só no Maranhão nós temos 18 deputados federais. Será que a gente não conseguiria convencer pelo menos um para apresentar esse projeto de lei? Nós acreditamos que o combate efetivo à corrupção demanda medidas muito drásticas, que apenas com o apoio da sociedade, de um projeto de lei de iniciativa popular, nós vamos ter a legitimidade de chegar num Congresso com essa proposta tendo essa legitimidade popular. Ou seja, pelos próprios representantes do Congresso Nacional, não vai passar essa proposta. E tem várias em andamento no Congresso. Projeto de lei de mais de 10 anos que não se modifica nada. Nós temos penas contra a corrupção, que são da década de 60, que comparada com outras penas que tem no Código Penal, elas são irrelevantes. E todo mundo sabe disso. Por exemplo, eu tenho um prefeito que, por exemplo, não presta contas de um convênio, a pena dele vai de 3 meses a 3 anos, a pena mínima. Quem é da área do direito sabe que os crimes de colarinho branco, no geral, são pessoas primárias. Ou seja, a pena sempre fica muito próximo de 3 meses, 6 meses. São penas que, quando você não consegue prescrever, que é difícil quando
o Estado dá a resposta no prazo legal, elas vão ter uma resposta de punição muito pequena. Doação de cesta básica, serviço à comunidade muito pequena, em que não se resolve. Nós tivemos um caso agora recente no Maranhão, né? Talvez hoje ficou sendo, infelizmente, a pessoa mais conhecida no Maranhão, que é a prefeita, né, de Bom Jardim, a prefeita Ostentação. Eu sei porque eu peguei um táxi em Natal, estava passeando em Natal, e a gente pega um táxi, o taxista sempre puxa a conversa, onde é que você é e tal. Do Maranhão, da prefeita Ostentação e tal. Eu falei, é hoje? É essa. Então, que o Ministério Público Federal não concordou, ela não foi para Pedrinhas, e quem conhece Pedrinhas, a ala feminina da penitenciária é bastante segura. Na verdade, em geral, nós não temos problemas de violência em alas femininas. Nós não temos. Muitas daquelas mulheres que lá se encontram por causa dos seus companheiros de tráfico, que acabam por proteger o seu marido, o seu companheiro, seus filhos, acabam, em determinado momento, entrando no tráfico e sobra para elas também. Então, pelo contrário, quem conhece Pedrinhas sabe que nós não temos nenhum problema de violência, de nenhum grau, na ala feminina. Mas foi colocado um privilégio para ela, do qual o Ministério Público já recorreu e espera que ela não tenha. Ela já foi posta em liberdade também, que a gente não concorda. Então, que medidas seriam essas? Nós temos medidas de várias espécies. São 10 medidas, eu vou falar das principais. Primeiro, não são medidas inventadas pelos procuradores da República. São muitas vezes projetos que já deram certo em outros países, e nós estamos adaptando à realidade brasileira. Então, ninguém está inventando a pólvora. Estamos copiando o que é possível, adaptado à realidade brasileira. Então, existem primeiras propostas com relação à prevenção. Não adianta. Qual é a solução para a corrupção no Brasil? A solução é uma: educação. Essa é a solução. Então, as pessoas não... Sua própria escola, ela é a primeira a ser depredada, o orelhão é depredado. Então, a corrupção na educação, é o pai que vai corromper o professor para aprovar o filho que teve nota baixa. Acontece muito aqui no Maranhão. Conheço muitos diretores de escola que me retratam isso. Conheço de escolas particulares, né? Para comparar, né? Por isso que nós temos essa corrupção, que não é só pública do mais alto, desde pequeno, como o pastor falou aqui, da sua casa, da sua igreja, né? A transformação, ela também é interna, da sua família, da sua comunidade. Então, nesse sistema, nós temos algumas medidas de prevenção. Uma, qual é? Você ter uma maior quantidade de propaganda, um valor percentual dos gastos que tanto o governo federal, estadual e municipal tem para propaganda, e o valor é muito dinheiro, né? Eles gostam muito de propaganda. Disponibilizar um percentual desse orçamento para ser exclusivo de medidas de combate à corrupção. Nós temos um exemplo que é de Hong Kong. Hong Kong, na década de 60, tinha uma corrupção maciça. Quem é mais antigo já lembra dos filmes que tinham lá, que tinham gangues e tal. Hong Kong sempre foi lugar. Hoje, Hong Kong ocupa, no ranking da Transparência Internacional, o 17º melhor país de moralidade na corrupção, de combate na corrupção. Então, o que eles fizeram em 30 anos? Eles tiveram 3 pilares, mas um desses pilares é o que me interessa nesse momento. Qual é? Maciço investimento em propaganda. Conscientizar o cidadão, não só adulto, mas principalmente a criança. Nós temos no nosso projeto alguns vídeos que são voltados para a criança.
a Procuradoria da República, né, nós temos um projeto que é receber as crianças de escolas carentes na Procuradoria da República. Nós passamos vídeos educacionais, né, promovemos algumas discussões, fazemos doações de livros, porque aquela semente é plantada ali. Eu participei de um na semana passada. São crianças que nunca tiveram num órgão público, nunca viram um vídeo explicando o que é pessoa com deficiência, o que é moralidade, o que é devolver um dinheiro se achar, se alguém perdeu, devolver. Então, nós temos esse projeto que visa essa educação. Quando você tem propagandas voltadas, você aumenta essa possibilidade de conscientização no cidadão. E esse foi um dos pilares que Hong Kong evoluiu. Então, uma das medidas nossa é essa. Outra é de prevenção, ainda não falando de repressão, porque não adianta só a repressão. Não adianta eu aumentar a pena se eu não estiver trabalhando na origem. A gente vai estar lavando gelo. Então, precisa trabalhar em educação, né, em conscientização e, claro, aperfeiçoar as medidas repressivas. Mas o nosso projeto também volta os olhos para a prevenção. Outra medida seria testes de integridade aos agentes públicos. O que é isso? Tem nos Estados Unidos, tem no Reino Unido, tem na Austrália. O que acontece? Você fomenta situações em que coloca os agentes públicos em situação de corrupção controlada. É mais ou menos o que o Fantástico faz. Ele simula que faz parte, que é um licitante, que vai querer contratar, vender remédios para aquele hospital público, grava aquilo, coloca depois no jornal, na televisão, simulando aquela situação. Só que essa simulação seria feita por órgãos de controle, exatamente para testar o agente público. E se detectar, ou seja, em medidas preventivas, faria com que ele evitasse essa situação. Se ele cair na corrupção, será julgado. Então, são medidas que existem em vários países. Por exemplo, nos Estados Unidos, há uma pesquisa, por exemplo, na década de 70, foi feita em Miami, eles fizeram assim, é muito feito por policiais. Por exemplo, eu deixo uma carteira, também é feito muito em televisão, eu deixo cair minha carteira aqui e vejo quem é que pega e devolve. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos? Eles pegaram uma carteira, digamos, com $100 e devolviam na delegacia. Olha, eu achei essa carteira bem aqui, está aqui no Angelim, saí, fui na delegacia. Iam ver se de fato a delegacia ia tentar devolver aquilo ou se ficavam para ele. Na década de 70, essa mesma, de 30 carteiras, só 9 foram devolvidas. Depois de implementado esse programa, recentemente, em 2010, foram deixadas 20 carteiras, todas foram devolvidas. Porque também o agente público, ele fica no receio, será que estão me testando? Será que não estão me testando? E esse controle é que muitas vezes é mais efetivo do que você estar, para cada corrupção, aumentando o inquérito, fazendo uma ação penal. Então, você precisa desse receio. Outra questão que nós defendemos é o sigilo da fonte. Nós temos no Brasil algumas medidas de sigilo, ou seja, quem faz uma denúncia, suas informações são resguardadas. No próprio Ministério Público Federal, nos sites do Ministério Público Federal geral e de todas as procuradorias, todo mundo pode fazer uma denúncia e não se identificar. Mas só que isso ainda não está decidido por lei e por Supremo Tribunal Federal. A gente precisa de uma medida, porque a gente tem um receio de abrir todo um processo a partir de uma denúncia anônima e no final esse processo ser todo anulado. Então a gente precisa que isso esteja numa lei, e até hoje não esteve, por mais que vários lugares estabeleçam, e isso acontece em muitos lugares. Nos Estados Unidos tem a figura que eles chamam do informante confidencial, e também foi utilizado em Hong Kong, é o segundo pilar de Hong Kong. Porque você sabe, quando a corrupção é endêmica, as pessoas ficam com receio de fazer as denúncias. Imaginemos um município do estado do Maranhão, um pequeno município, onde o prefeito domina 90%.
da cidade. Ele domina os vereadores, ele domina o comércio, quem contrata com ele está com ele, quem não contrata com ele está lascado. Então, quem é que vai levantar a voz para fazer um ato, informar que, olha, ele não está, fez a escola, mas não terminou, desviou esse recurso e não saiu do papel. A escola está lá abandonada, só começou. Muito poucos. Então, a gente precisa resguardar o sigilo da fonte. Hoje nós temos programas de proteção à testemunha, mas a gente precisa evoluir mais para o sigilo da fonte. Outra questão que nós trabalhamos, outra proposta, penas maiores para a corrupção e tipificá-la como crime hediondo. É impressionante que a lei dos crimes hediondos é 90, 2000, 2010, 2015, 25 anos, ninguém nunca lembrou que a corrupção é um dos crimes mais hediondos que existe. Que quando o sujeito mata um outro, que já é um crime muito grave, você tirou a vida daquela pessoa, causou mal para aquela pessoa, para a família dela. Mas o prefeito, o governador, que desvia recursos da saúde e matam milhares de pessoas. Como é que isso não é um crime hediondo? Porque o crime hediondo, o que é que vai mudar se ele for crime hediondo? A progressão dele é diferente, ele vai ter que passar mais tempo na cadeia para ter aumento do regime aberto, semiaberto, do fechado, ele vai ter direito ao livramento condicional com penas maiores, ele vai ter medidas mais restritivas com relação a recursos. Então, precisamos tipificá-lo como crime hediondo e aumentar as penas. Uma das principais razões no Brasil do grande quantidade de corrupção é porque, por incrível que pareça, a corrupção no Brasil compensa. Por que compensa? Por que os prefeitos roubam tanto? Por que a gente tem tantos... O Maranhão, para quem não sabe, de recursos desviados, de municípios maranhenses que desviaram recursos federais de corrupção, o Maranhão é o primeiro lugar de inquéritos na Polícia Federal. Ou seja, nenhuma unidade da Polícia Federal no Brasil tem mais inquéritos de corrupção em municípios do que o Maranhão. De contas rejeitadas no Tribunal de Contas da União, em todos os anos, ou nós ficamos em primeiro lugar, ou nós ficamos em segundo lugar. É aqueles números que a gente tem sempre negativos do Maranhão, mas que a gente precisa informar e esclarecer à sociedade. Por quê? Porque ele é um crime que compensa, porque tem a pena muito baixa. O crime de corrupção, ele é um crime premeditado. É um crime que a pessoa pensa no que vai fazer, como desviar, que licitação eu vou fraudar, que história eu vou contar, eu vou dizer que é o solicitante, eu faço um conluio com o licitante. Então, é um crime que é premeditado. E muitos homicídios não são. A pessoa sai, briga, bebe, se zanga no trânsito, saca a arma, depois nem sabe por que matou o outro. Mas o crime de corrupção não, ele é um crime premeditado. Então, uma das coisas que quem faz a corrupção analisa é os prós e o contra. Se eu tenho uma pena baixa, eu falei o caso, pena de 3 meses. 3 meses não existe na maioria dos crimes. Pode abrir o Código Penal, que você não vai ter pena base. Muito raro ter pena mínima de 3 meses. Mas muitos dos crimes de corrupção, de desvio de dinheiro público, de crime de responsabilidade de prefeitos, vereadores, governadores, a pena mínima é de 3 meses. O que acontece com a pena mínima de 3 meses? A gente tem uma figura no direito penal que a gente chama de prescrição. O que quer dizer isso? Todo crime, ele tem um prazo para ser investigado. Se passou esse prazo, não foi investigado, a gente usa um jargão em direito que diz: esse crime prescreveu. O que quer dizer isso? Ninguém mais pode ir atrás dele. A finalidade é que eu não possa estar aqui com 50 anos, de uma hora para outra alguém vai me condenar, me processar por um crime que eu pratiquei há 30 anos. Eu não posso ficar com esse estado. Mas a prescrição, ela existe por uma segurança do indivíduo da sociedade, mas ela não pode ser um incentivo à corrupção. O que acontece? Como é que eu calculo a prescrição? Pela pena.
Um crime que tem pena baixa, ele prescreve rápido. Então, um crime de corrupção desse, ele tem que ser processado, investigado, julgado em aproximadamente 8 anos, 6 anos, para dar em alguma coisa. Se for mais do que isso, ele já está prescrito. Então, qual é a nossa proposta? Todo crime de corrupção tem pena mínima de 4 anos. E aí a gente pode trabalhar 8, 12 anos como pena máxima. Por quê? Porque com 4 anos, qualquer caso de corrupção sempre vai dar cadeia. Todo crime menos de 4 anos, eu converto em prestação de serviço à comunidade, que são sanções importantes para crimes leves. As pessoas que erram, e um serviço social, ir para um hospital, cuidar de crianças carentes, é uma boa forma de recuperação. Eu não gosto de recuperação de dar cesta básica. Cesta básica eu, como procurador, nunca faço. Porque assim, a pessoa não se compromete. O que é dá um salário mínimo e tal, quem tem mais condição financeira? Não, a pessoa tem que sentir na pele, ir para um hospital, cuidar de pessoas idosas, numa instituição carente, num orfanato, numa comunidade, fazer um trabalho que ele vai ter um retorno, e muitas vezes, para os crimes de menor potencial ofensivo, essa é a solução, não é a solução prender. Porque a pessoa vai aprender muito mais coisa errada do que quando entrou. E existem pesquisas que demonstram que as prestações de serviço à comunidade têm solução em mais de 80% dos casos, ou seja, apenas 20% dos casos as pessoas reincidem. Ela é um sucesso para os crimes de menor potencial ofensivo. Para os crimes baixos, ela resolve. E também é muito interessante, eu acompanho o serviço da prestação de serviço à comunidade da Justiça Federal, é muito interessante também que muitas vezes pessoas que estão lá como punição, continuam depois engajadas nesses projetos. E se transformam a partir dessa realidade. Então, nós temos essa ideia de ter pena, transformar todos os crimes que envolvem desvio de recurso público e corrupção no mínimo 4 anos. E isso também, nós temos exemplo, Hong Kong também, Estados Unidos é um caso, né? Outra situação é aperfeiçoar o sistema recursal brasileiro. Então, no Brasil, existem várias pesquisas do Banco Mundial de 2003, da Fundação Getúlio Vargas de 2010, que dizem que o principal problema de lentidão no judiciário brasileiro é a grande quantidade de recursos. Semana passada, ou retrasada, eu vi um programa de televisão que noticiava o júri que mais tempo demorou na história do Brasil. Parece que um júri de quase 20 anos. O marido matou a esposa, 20 anos para ser julgado. E está em liberdade, porque ele recorreu em liberdade. O que o Ministério Público propõe? É que nós façamos a execução provisória da pena. O que quer dizer isso? O sujeito tem direito a um primeiro grau e um segundo grau de julgamento. Depois do recurso, se ele foi condenado, ele já tem que ser preso, independente dele continuar recorrendo. Nós temos muito recurso no Brasil. Então, os mais poderosos, quem tem mais dinheiro, vai protelando, habeas corpus, embaixo de declaração de habeas corpus, e acaba o quê? A pessoa nunca é presa. Nunca é presa. Então, nós propomos uma execução provisória da pena, como acontece na maioria dos países europeus. Muitos advogados são contra isso. Ah, não, só com trânsito e julgado. Mas trânsito e julgado no Brasil, com vários recursos, demora uma eternidade. E se eu me proponho a combater o crime, e eu tenho o processo penal como um meio de defender os valores mais caros para a sociedade, vida e liberdade, eu preciso de um processo penal que tenha solução. Porque não adianta muito ficar faz de conta que eu processo, faz de conta que eu respondo, e o sujeito não é condenado. Eu não vejo que a sociedade, o sujeito precisa ver que aquele ato de corrupção, aquele ilícito, redundou naquele crime. E o sujeito está condenado. É uma das grandes diferenças que nós temos. Nos Estados Unidos tem corrupção? Tem corrupção.
Mas eu remeto a um caso que é de 2009, um dos diretores do FBI, ele teve um caso de corrupção na construção de um anexo do FBI. Um ano depois, ele estava preso, respondendo, preso o processo. E aí o sujeito olha, a criança olha, vê lá, olha, o sujeito fez errado, mas está pagando. E é isso que nós não temos no Brasil. A impunidade, ela gera mais impunidade. E eu não vou fazer porque se o fulano fez e não foi preso. Por que o prefeito fez e ele fez a corrupção? Porque o anterior fez e também não aconteceu nada com ele. Claro que se acontecer nada, está mudando. Quem é que diria hoje que nós temos o maior empresário da maior construtora do Brasil, que é da Odebrecht, preso há 3 meses? Quem é que diria que o chefe de gabinete, ministro-chefe de gabinete da Casa Civil da Presidência da República, foi condenado pela mais alta corte, cumpriu pena, está em liberdade, tá, porque não é crime hediondo, porque tem benefício, mas de acordo com a legislação que vigente, ele foi condenado e cumpriu, está ainda em liberdade provisória, mas cumpriu a pena segundo a lei vigente, a partir de um julgamento de um tribunal. Quem é que diria isso no Brasil? Quem é que diria que pessoas do Banco Rural, empresários do Banco Rural, do Banco Econômico, estão há mais de 4 anos na cadeia? Então as coisas estão mudando. E é nesse contexto que nós também queremos aperfeiçoar esse combate. Também queremos, uma das últimas propostas que eu tenho para falar, eu estou falando apenas as principais propostas, nós temos a criminalização do Caixa 2, com a responsabilidade dos partidos políticos. Por incrível que pareça, ainda hoje não é crime Caixa 2. Você arrecada dinheiro de maneira irregular, gasta de maneira irregular, elege pessoas de maneira irregular, e isso, no eleitoral, ele é um ilícito civil, ou seja, ele não gera cadeia, para falar um linguajar mais comum que todo mundo possa me compreender. Precisamos colocar isso como crime, é uma outra proposta, e responsabilizar os partidos políticos, porque os partidos políticos, no geral, eles acham que essa responsabilidade é só dos políticos. Ele que errou, eu não errei o partido, mas o partido ele é corresponsável, ele colocou nos quadros dele isso, e a prestação de contas perpassa pelos partidos políticos. Então, nossa proposta também estabelece essa responsabilidade dos partidos políticos. Uma outra proposta, e aí eu termino de falar das propostas, é a criminalização do enriquecimento ilícito do agente. O que quer dizer isso? Em vários países, França, Alemanha, Itália, para citar alguns, mas a maioria dos países europeus, o sujeito que é agente público e ganha determinada renda de X, ele não pode ter um patrimônio de 10X. Se o meu dinheiro, eu só tenho uma fonte de renda, se eu sou juiz, se eu sou promotor, se eu sou um servidor público e ganho X, como é que eu tenho um carro importado, uma casa? De onde é que veio esse dinheiro? No Brasil hoje, o que eu faço? Eu tenho uma pessoa dessa, eu preciso, como promotor, como membro do Ministério Público, como policial federal, delegado, saber de onde foi que ele desviou, qual o contrato que foi, qual a licitação que foi. Eu tenho que fazer uma investigação muito difícil, se eu não tiver uma denúncia, se eu não tiver uma delação anônima, porque o crime ele é organizado, uma delação premiada. O crime é organizado, ele não deixa rastro. Só um rastro econômico que você vai atrás a partir de alguns indícios. Então, o que acontece em muitos países? A mera desproporção do que eu ganho para o que eu tenho já é crime. O agente público, o servidor público, ele tem que ser que nem a mulher de César, ele tem que ser honesto para parecer honesto. Então, hoje nós sabemos de história, fulano de tal, vou contar um caso concreto, que nós já tivemos prisão e tal. Servidor do IBAMA, um analista do IBAMA,
que ganha 5, 6 mil reais e mora num condomínio de casas fechadas aqui, top, no São Luís, de uma casa hoje avaliada em 2 milhões de reais e tem 3 carros importados. A gente tem investigação com interceptação telefônica e sabe de onde vem, a partir de acordos em empresas que ele vai investigar, dinheiro que ele cobra, avisa quando vai ter fiscalização, ele cobra, vai ficando com esse dinheiro, mas para que eu prenda ele, eu preciso ter todas essas provas, quem é que foi, de onde foi que tirou, de onde saiu, como foi que entrou na conta dele, eu tenho que investigar, e essas investigações de corrupção são muito complexas, porque no geral as pessoas não confessam, não afirmam, escondem os dinheiros, fazem lavagem do dinheiro. Onde é que o pessoal da Petrobras foi? O dinheiro para o exterior. Só que hoje nós estamos com um nível de investigação no Ministério Público Federal, a partir de acordos que nós celebramos com o Ministério Público de todos os países, principalmente Suíça, Estados Unidos, que nós estamos muito à frente. Isso foi falado inclusive em artigo. Muitos políticos, quando eles souberam o que o Ministério Público já sabia, eles ficaram espantados, porque a gente já sabia muito mais à frente do que estava sendo apurado, porque nos Estados Unidos, o Ministério Público ele é muito, até informal. Os Estados Unidos têm uma grande proteção com relação a dinheiro proveniente de tráfico, de terrorismo, que qualquer suspeita de lá, eles bloqueiam a conta na hora. E aí o sujeito tem que comprovar que aquilo é lícito. E o Ministério Público lá, por e-mail, ele te comunica, te manda provas e tal. No Brasil, o sigilo bancário seja uma coisa até sagrada, né? Em muitos países, assim, até sigilo bancário de órgão público é difícil. Algumas vezes a gente obter, tem decisões que dizem que o Ministério Público precisa de uma decisão judicial para acessar uma conta pública. E isso dificulta cada vez mais a investigação. Nossa proposta é essa: todo servidor público cujo patrimônio não condiz com o que ele ganha, aquilo já é crime. Cabe a ele provar. Agora, claro, ele pode provar que isso é herança, que ele tem que o pai dele era rico, etc. Tal. Não é isso que a gente está condenando. O que a gente está condenando é aquela suspeita de valores que são ilícitos, que por si só já comprovam a corrupção. É só uma ponta do iceberg. Em face disso, era isso que eu queria falar sem cansá-los, só dar uma ideia de um projeto da lei dos 10 medidas contra a corrupção, que é um projeto que a sociedade civil já abraçou, está mais rápido do que nós pensávamos, porque no Brasil um projeto de lei de iniciativa popular precisa de no mínimo 1.500.000 assinaturas, o que já é um absurdo, é um percentual que no geral não existe nos países, é 1% do eleitorado, é muito difícil, em quase 30 anos de Constituição, nossa Constituição é de 88, nós só temos 2 projetos de iniciativa popular, nós só temos um referendo e nós temos um plebiscito, que é a democracia direta, é essa em que o povo escolhe diretamente, não através dos seus representantes. Nós só temos um plebiscito, que foi da monarquia e república, presidencialismo e parlamentarismo, que veio da própria Constituição. Só temos um referendo, que é o referendo das armas, e nós só temos 2 leis de iniciativa popular, que é a lei da ficha limpa e que é uma lei também de financiamento de casas populares. Então, muito pouco. Estados Unidos tem média 10 projetos de lei de iniciativa popular por ano. Toda eleição eles fazem referendo para coisas mínimas, como por exemplo, vamos aplicar o dinheiro para essa rodovia ou para isso. Eles aproveitam, não vão votar no governador ou no deputado, vamos fazer uns 3 plebiscitos para decidir algumas coisas que a gente entende. Por exemplo, criar a CPMF, vamos botar um plebiscito para o povo decidir se quer ou não quer a CPMF. Então, isso é democracia direta. Então,
o convite do Ministério Público Federal, hoje nós já temos 500 mil assinaturas. Já conseguimos 1/3 das assinaturas necessárias. Além das nossas expectativas. Porque aqui no Maranhão nós começamos há praticamente um mês. De palestra que eu faço, fora de convites na Procuradoria, de conversas que eu recebo as pessoas na Procuradoria, de palestra, é a primeira. Já tenho outras agendadas. Semana que vem eu tenho outra, depois de 2 semanas eu tenho outras. Mas, ou seja, nós estamos caminhando ainda e já temos 1/3 de assinatura. Larissa me propõe como projeto, da Igreja Batista apresentar 50 mil assinaturas. Se for, e nós acreditamos que seja, estamos confiando em Deus, em todos para fazer, só aqui nós conseguiremos nossa meta do Maranhão. Nossa meta do Maranhão é 50 mil. Se nós só aqui conseguimos isso, já é uma grande bênção, já é uma grande conquista, e que será ressaltada. Será ressaltada. Nós estamos tirando foto, isso é registrado, nós colocamos num material de divulgação nacional, quando forem entregadas as assinaturas, também fazemos toda a apresentação e todo o destaque, sai na nossa página, sai na página nacional do MPF e sai para divulgação da imprensa, se quiser repassar, nós distribuímos para todos os setores da imprensa. Então, nós estamos agradecidos pelo convite, espero que tenha esclarecido alguma dúvida e me coloco à disposição para quaisquer questionamentos. Sei que o projeto, pode ser que a pessoa concorde ou não com uma proposta, o que é normal. Essa proposta ela ainda é rediscutida, isso é um outro problema da nossa democracia participativa brasileira. O Congresso pode retalhar ela toda depois de apresentada, mas a experiência que nós temos é que quando nós chegamos com um projeto de lei com ampla aceitação popular, com as assinaturas que se propõem, da forma que se propõe, o Congresso aprova. E o exemplo é a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa ela é muito severa. Quem conhece a Lei da Ficha Limpa, ela traz inelegibilidade de 8 a 15 anos. Antes da Lei da Ficha Limpa, quem não fosse, muitas vezes, o sujeito praticava um ilícito eleitoral, a punição era 3 anos. O que acontecia? Se a eleição era de 2010, na próxima ele já poderia concorrer. Ou seja, você fazia de conta que era condenado, eu fazia de conta que respondia. A Lei da Ficha Limpa botou um mínimo de 8 até 15 anos. O Demóstenes Torres, que foi senador, que foi cassado, ele está inelegível por 14 anos. Em política é morte na certa. O político passar 14 anos sem mandato, daqui a 10 anos ninguém nem lembra dele. Outra coisa, a partir da segunda instância, que é uma proposta que nós trabalhamos mais no aspecto criminal, quem é condenado em segunda instância já está inelegível. O que é a segunda instância? Eu sou condenado no juiz, depois eu recorro para o tribunal. Se eu sou condenado no juiz e sou condenado no tribunal, eu posso recorrer para as instâncias superiores, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Mas na Lei da Ficha Limpa, você pode recorrer, mas você já está inelegível. Só no Maranhão, em 2014, para vocês terem uma ideia, 12 candidatos a deputado federal foram cassados pela Lei da Ficha Limpa, sendo que isso não representa o universo total, porque muitos sequer se candidatam, porque já sabem que estão inelegíveis. Isso foi uma conquista da sociedade, foi uma conquista de uma lei de iniciativa popular, que no Congresso Nacional só teve um voto contrário, e foi só discutindo a forma verbal. No mérito, ele estava de acordo com o projeto. Vocês já viram o projeto no Congresso Nacional de votação unânime? Porque ele só disse que, em vez de era decidir, ele queria decidirão. Ele só queria mudar o tempo verbal do projeto. No mérito, ele era a favor. Não tem projeto de lei que seja unânime no Congresso. Por que ele foi? Eles aprovariam o projeto de lei de iniciativa popular em condições normais de temperatura e pressão? Não. Por que eles aprovaram?
porque veio um projeto de iniciativa popular com, na época, 1.200.000 assinaturas, e no Congresso, essas mesmas pessoas que fizeram a assinatura cobraram a sua aprovação, e ele foi aprovado. É a partir dessa realidade que o Ministério Público Federal convida a sociedade civil organizada, convida aqui todos os pastores, todos os fiéis, né, da Igreja Batista do Angelim, a abraçar essa proposta, que não é uma proposta do Ministério Público Federal, é uma proposta do povo brasileiro. Muito obrigado. Alô, som. Alô, som. Alô, pronto. Melhorar só um pouquinho. Obrigada, querido. Amém, queridos. A campanha está lançada. Nós queremos agradecer a presença do Dr. Juraci Guimarães Júnior e queremos agradecer a sua palestra, né, aqui esclarecedora. Esse é um desafio para nós como igreja. A palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E é propósito de Deus que o seu reino seja implantado, que a sua justiça venha. Isso se dá através da sua igreja, de instituições sérias como o Ministério Público Federal e todas as demais que estão envolvidas. A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui de começar, como as pessoas estão de livre e espontânea vontade, procurando o Ministério Público Federal, entrando no site, imprimindo os formulários e participando. Só depende de você. Nós temos aqui no final do culto uma mesa para recolhimento de assinaturas. Você pode levar a ficha para casa, contém espaço para 8 assinaturas, recolher da sua família, da sua célula, da sua rede, traga para a Célia, que ela vai estar relacionando, né, toda essa quantidade. Nós vamos passar para a igreja ao final da campanha, né, a meta, esse desafio de 50.000 assinaturas, é um desafio proposto pelo pastor Joaquim, né, em nome dele eu estive ali no Ministério Público Federal, conversando com o Dr. Juraci, de quem eu tive orgulho e a honra também de ser aluna, aprendendo constitucional, né, marcou muito a minha vida, e nós queremos que você se voluntarie, que você abrace esse projeto, abrace essa campanha, para que haja mudança. Muitas vezes a gente só questiona, né, reclama, e diz que o Brasil está assim, que o Brasil está assado, mas não toma uma iniciativa. E essa é a oportunidade que você tem como cidadão brasileiro de fazer algo pela sua nação, porque para que esse projeto vá adiante, essa iniciativa tenha sucesso, depende também de você. Então, você pega a sua ficha no final, assina. Nós temos, ao final de todos os cultos, uma mesa funcionando. E se você é da área do direito ou não e quer se voluntariar para ficar ajudando a gente, recolhendo as assinaturas, pode procurar o irmão William ali no final, tá bom, queridos? Nós temos um vídeo de 1 minuto que vai passar agora, institucional, sobre a campanha das 10 medidas contra a corrupção. Assista com atenção. Se você tiver alguma pergunta, prepare logo, traga aqui rapidinho, a irmã Rosita vai recolher aqui, levanta a mão, Rosita. Se você tiver alguma pergunta, traga aqui rapidinho, porque nós vamos selecionar as perguntas para passar. Inclusive, apresentar projetos de... A gente costuma achar que só exerce cidadania quando vota, e que, diante da corrupção, só o que nos resta é protestar nas ruas. Mas temos muito mais poder que isso. Inclusive, apresentar projetos de lei ao Congresso, fazendo parte da mudança que queremos para o nosso país. Como sabemos, é muito difícil prender os corruptos, mantê-los na cadeia e recuperar o dinheiro desviado. Para resolver isso, o Ministério Público Federal elaborou 10 medidas que vão direto ao ponto. Precisamos agora de 1,5 milhão de assinaturas em papel para levar o projeto ao Congresso. Já conseguimos isso na ficha limpa e vamos conseguir de novo. Acesse o site para imprimir a lista de apoiamento, assine com seus parentes, vizinhos e colegas e entregue na sede do Ministério Público Federal mais próxima de você. Agora é hora de dar mais um passo em busca de um Brasil melhor. Corrupção? Não. Juntos fazemos muito. Muito bem, juntos podemos muito mais. Doutor Juraci, nós temos aqui algumas perguntas, rapidamente. A primeira é,
A lei de improbidade administrativa, em que se diferencia das 10 medidas, visto que ambas buscam inibir a corrupção, não seria somente mais outra lei? As leis penais, de modo geral, não são preventivas, seja imputando penas leves ou severas? É uma pergunta complexa. Antes de adentrá-la nela, eu queria só fazer um esclarecimento acerca das assinaturas. Quem for olhar as assinaturas vai ver lá que um dos campos pede o título de eleitor. Não precisa. Por quê? É um título de eleitor, normalmente é um documento que a pessoa não anda na bolsa, só no dia da eleição que vai lá e pega, com medo de perder, etc. Tal, não ficar com a carteira cheia. O que nós propusemos no Ministério Público Federal? Tem que colocar os nomes, CPF, o nome da mãe. O título de eleitor não precisa, que nós remetemos todas essas assinaturas para Brasília, e lá em Brasília, nossa central procura e vai incluir lá o título de eleitor, porque a gente já fez um convênio com o Tribunal Superior Eleitoral, e isso vai nos permitir a fazer essa complementação. Então, a pergunta, sim, ela é bastante técnica, né? Porque envolveria, acho que muitas das pessoas também não conheçam, a lei de improbidade administrativa, que é uma lei também que combate a corrupção, né? Inibir a corrupção, que é a lei de improbidade, que é a questão criminal, ela tem uma função preventiva. Quando eu digo assim, o Código Penal diz matar alguém, pena de 8 a 12 anos, a ordem que de lá emana é o contrário, não mate ninguém. O que ele propõe, ninguém espera que ele se converta em crime. O objetivo final é a prevenção geral, é que a pessoa não pratique o crime com medo ou receio de ser punido. Então, nessa perspectiva, a lei de improbidade administrativa é uma lei importante, é uma lei avançada, é uma lei que hoje eu sou titulado terceiro ofício de combate à corrupção, que trabalha tanto com a questão penal, com a questão da improbidade. A gente sabe hoje que o prefeito, o gestor público, eu falo muito prefeito porque é quem eu trabalho mais diretamente, quem tem foro mais de governador, presidente, ministro, já sai da minha alçada. Então, eu falo muito prefeito, que é quem normalmente eu investigo. E no Maranhão já me dão muito trabalho. Então, os prefeitos hoje, eles têm muito mais medo da lei de improbidade administrativa do que penal. Porque eles sabem que a pena é muito baixa, porque prescreve, porque ele tem foro privativo, porque ele tem várias questões. E o que nós temos na prática? Pouquíssimos casos de corrupção que eu possa dizer, olha, fulano desviou recurso, olha onde ele está, na cadeia. É o que os criminalistas, ou quem estuda criminologia, vai chamar cifra negra. É aquela cifra que não aparece. Eu consigo ter número de homicídios, eu tenho roubo, eu tenho tráfico, eu consigo mostrar, olha, isso aqui, o traficante está preso, isso aqui matou o vizinho, está preso. Mas de corrupção, nós só temos do mensalão para cá. O mensalão é de 2010. Lava Jato é agora, recente, e que ainda está andando, tem muito caminho para seguir. Então, respondendo à pergunta, não seriam ambas para a mesma coisa? Acredito que não, porque nosso projeto trabalha principalmente o aspecto criminal, que é fazer com que esse criminal tenha o mesmo efeito prático hoje da improbidade, porque a improbidade ela é muito importante, mas ela não leva a sanção à cadeia, e quer queiramos ou não, a cadeia representa para a pessoa comum a efetiva resposta da sanção. Quem trabalha muito em júri, né, quem é advogado ou promotor, trabalha muito em júri, famílias que tiveram entes queridos seus que morreram, você vê lá que as pessoas vão e acompanham e elas querem que a pessoa seja presa. É costume falar, por um critério, o que elas falam? Por um critério de justiça. Então, é a representação de justiça na sociedade brasileira a questão da pena da prisão. Então, e aí é aquela história, por que o sujeito que roubou está preso e a prefeita ostentação não está? Então, o cidadão tem que ver que, e aí utilizando uma expressão que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, falou na sabatina dele, é importante que o povo veja que o pau que bate em Francisco, bate em Chico, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, e fazer com que haja uma
mudança dessa mentalidade. Então, nesse sentido, eu creio que um aperfeiçoamento da legislação penal vai ao encontro de um maior combate à corrupção. Muito obrigada. A segunda pergunta, como seria a tramitação desse projeto de lei no Congresso? Ele pode ser vetado, sofrer modificações? Excelente pergunta. Em muitos lugares do mundo, projeto de lei de iniciativa popular, quando eu consigo determinado percentual, o que o povo colocou tem que ser aprovado. No Brasil, infelizmente, não é assim. Primeiro, a gente precisa de um quantitativo muito grande. 1,5 milhão de assinaturas é muito difícil. E nós seguimos o que a lei determina. Por isso que a gente precisa da assinatura. Alguns lugares, assinatura mesmo de próprio punho, com o nome, título de eleitor, porque em algumas outras campanhas, nós tivemos uma campanha com relação a acidente automobilístico, crime de homicídio doloso, culposo, aumentar o crime culposo, etc. Tal, que tiveram apoio pela internet. Você, pela internet, aderir à campanha. Ótimo, é uma forma, só que não é a forma que a lei estabelece. E nós estamos indo pelo caminho mais difícil, mas é o caminho correto e o caminho que respalda. Como é que é no Brasil? Que se o Congresso quiser vetar, veta. Se o Congresso quiser mudar, muda. Mas qual é a experiência que nós temos? É o que eu falei ao final da minha exposição. A experiência que nós temos é que quando nós temos uma ampla participação da sociedade no projeto de lei, o congressista aprova. Ele não quer, quando o parlamentar, ele sabe que todo o foco da sociedade está naquele ponto, ele não vai contra. Porque daqui a 1 ano, daqui a 2 anos tem eleição. Se ele não fizer, ele sabe que ele não vai ser eleito. Então, a lei da ficha limpa é isso. Foi 1.300.000 assinaturas, que nunca passaria no Congresso, estabelece sanções que vão até 15 anos de inelegibilidade, o mínimo de 8 anos, antes era 3 anos, e não precisa do trânsito julgado, em segunda instância já leva a inelegibilidade. Então, a experiência que nós temos é que, quando chega com esse apoio, a probabilidade é muito grande de aprovação. Vide a lei da ficha limpa. E é isso que a gente espera. Embora também saibamos que algumas dessas propostas, aqui e acolá, podem cair no meio. Faz parte também do jogo democrático e também, de outro lado, pode ser apresentadas outras. Por isso que eu digo, digamos, da minha palestra, eu não concordei muito com esse negócio de prisão, de execução provisória. Eu acho que a pessoa precisa mesmo do trânsito julgado. Ótimo. Você não quer dizer que você não vá assinar o projeto de lei. Por que nós precisamos desse projeto de lei? Para que essas propostas sejam analisadas no Congresso a partir de uma participação popular e lá possam ser aprimoradas, algumas afastadas, algumas reduzidas, outras acrescentadas. É um projeto de lei de iniciativa popular, que o Ministério Público é apenas um intermediário nessa questão. Então, esclarecendo essa segunda pergunta. Muito obrigada. Gente, é importante esclarecer, para finalizar, que você pode acessar o site, vou pedir para o irmão colocar aqui no telão, o site do Ministério Público Federal, o site do Ministério Público Federal no Maranhão, para que você imprima os formulários. Acabou o formulário, se você não conseguiu pegar aqui na igreja uma folha em branco, você pode imprimir, o padrão está no site. É importante, como o doutor Juraci colocou, que seja feito no formato que está ali, é o formato da lei. Não tendo título de eleitor, não tem problema, mas tem que ter a assinatura, tem que ter o nome da mãe, os dados direitinho, para que, então, possa seguir em frente esse projeto. Você pode também, se você mora em um condomínio, você está aqui nessa noite, faz parte de outra igreja, né, de outra denominação, você pode imprimir a carta de apoio. A Igreja Batista do Angelim, nós tivemos a alegria, né, na nossa conversa com o doutor Juraci, fomos a primeira instituição no Maranhão a assinar a carta de apoio, né? Então, o pastor Joaquim chegou dessa viagem. Já consta lá no site. Já consta no site, né? Olha, gente, uma salva de palmas para a nossa igreja, glória a Deus. Você
é parte fundamental nisso tudo. O pastor Joaquim chegou da viagem, né, em que estava o procurador da Operação Lava Jato, e ele chamou, então, mobilizou a igreja, e engraçado como, né, Deus faz todas as coisas no tempo perfeito. Quando eu sentei para conversar com o doutor Juraci, ele estava chegando de viagem, tinha tomado posse como procurador-chefe, e ia dar início oficialmente à campanha aqui no estado. Então, a nossa meta de 50 mil, como ele colocou, é a meta que o Ministério Público Federal tem para todo o Maranhão. E se nós alcançarmos essa meta, também como igreja, vai ser algo significativo e importante para a história da transformação da nossa nação. Amém, queridos? Muito obrigada a vocês pela presença. Chamar o pastor Augusto, que vai finalizar o nosso TML de hoje. Agradecer mais uma vez a palestra do Dr. Juraci Guimarães Júnior e uma salva de palmas para o nosso procurador. Bem, meus queridos, eu creio que ficou bem claro, né? Então precisamos do apoio de cada um de vocês. Vocês fazem parte disso. É o nosso país, né? É o nosso futuro. Isso depende de nós tomarmos uma atitude. Amém?